entende? Em forma, às vezes, um texto está sendo chato para você, é uma parte da Bíblia que está sendo de difícil compreensão, pega essa parte, joga na pesquisa, busca o que ela realmente, de fato, está dizendo. Muitas palavras ali, às vezes está um conhecer ou um apreciar, e aí você vai ver a palavra no original tem um contexto totalmente diferente, tem um significado diferente, isso muda muito, muito mesmo aquilo que você está entendendo, aquilo que você está aprendendo, aquilo que você vai aplicar. Pondo nesse contexto, vamos analisar Salmos 90. Salmos 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Humanamente falando, né, quando eu li esse versículo, eu fiquei muito pensativa. Tem uma ligação direta aqui com contar os dias, aprender a contar da forma certa, né? Porque fala ensina-nos a contar, então tá contando errado, não é 1, 2, 3. Contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. E sabedoria é uma coisa que eu quero, uma coisa que eu tenho buscado, então tudo aquilo que está relacionado a ela, eu começo a estudar. E isso me entregou bastante, contar os dias. Como que eu vou alcançar a sabedoria contando os dias? E eu fiquei pensando nisso. Se você pegar o contexto do capítulo inteiro, ele vai trazer a eternidade, o fato de que o tempo para Deus é diferente. Deus está de um ponto de vista eterno, enquanto nós estamos de um ponto de vista do Cronos ali, no humano. E traz exatamente essa brevidade. É como se ele estivesse falando que tem algo ali, sabe, entre os dois. Porque que Deus está contando os dias pela eternidade e nós estamos contando os dias pela brevidade do nosso tempo. Então tem uma lacuna. E esse ensina-nos pode ter a ver com isso. E aí eu fui buscar a resposta onde? Dentro das palavras originais. Dentro do que está escrito. E foi aí que eu descobri que isso é uma grande lapada nas minhas costas. E doeu entender isso. Por quê? Porque o que esse versículo está falando é sobre o atributo dos nossos dias. No caso, a palavra contar não é o contar numerologicamente falando, mas em atribuir. A palavra no original ela tem esse sentido de atribuição aos dias. E tem a ver com nós vivemos, né? Como se tudo vai acabar, então vamos aproveitar, sem entender que cada um dos nossos dias já foram contados e determinados, e eles têm um peso no mundo espiritual, ou seja, viver ele de forma certa ou errada, tem sim uma atribuição para isso. Às vezes a gente vive aí como se tivesse muito tempo, né, ou às vezes como se tivesse pouco tempo, e a gente não faz essa ligação de que todos os nossos dias ele tem um peso eterno, mas o principal é como Jesus mesmo nos falou, que ele deixou-nos um novo sábado, um novo dia de santificação chamado hoje. Hoje. E esse é a chave de tudo na sua vida. Você só tem hoje. Amanhã não existe nem o ontem, é só hoje. E tudo que você pode fazer é hoje. E todas as bênçãos que você pode receber é no hoje. Então nós partimos desse ponto onde contar os nossos dias são, de fato, estar presente no único dia que você tem, que é hoje. Eu tô mexendo aqui no computador porque as palavras no original foi aqui. Tá todo o texto escrito no original tá aqui. Um adendo que no português tá diferente, né? A colocação no hebraico seria mais ou menos ensina-nos a contar os nossos dias corretamente, para que façamos adquirir um coração de sabedoria. Ou seja, nós já sabemos que para adquirir é preciso pagar um preço. E o contar, como eu falei, o significado da palavra é mesmo designar, atribuir. Não é contar um número, é atribuir um valor, um propósito. É atribuir um destino. E uma coisa muito, muito interessante que você pode fazer para dar atribuição nos seus dias é já acordar com intenção, intencionalidade e definir. Esse dia vai se chamar paz. E eu vou trabalhar em relação a ter paz. Esse dia vai se chamar alegria. E eu vou fazer tudo com alegria e se manter dentro desse propósito. Você ora, entrega para o Senhor e já pede a inspiração. Deus, como que vai ser o nome desse dia hoje? E você sente, a sua intuição, ela te revela o caminho. O Espírito Santo se comunica com você através da sua intuição. Então a primeira palavra que já vem na sua mente, você pega ela e fala. Hoje eu acordei e eu pensei, eu vou ser disciplinada. Ou seja, esse momento, esse dia que se chama hoje é o dia da disciplina na minha vida. Eu estou contando, eu estou atribuindo o meu dia dessa forma.
Todos os seus dias têm um chamado, todos os seus dias têm um destino. Todo o momento que você puder fazer conscientemente, escolher conscientemente isso vai mudar a sua perspectiva, vai mudar a sua vida. Ensinar a forma correta de contar, porque existe a forma errada de contar, e que provavelmente é a que você pode estar fazendo, é a que eu estava fazendo até pouco tempo atrás, quando esse versículo me bateu com tudo. Muitas vezes nós vivemos no automático, nós acordamos, fazemos o que tem que fazer, vivemos de uma forma ali que está confortável, é o automático. Comemos no automático, assistimos no automático, lemos no automático, estamos envolvidos na vida de forma automática, e isso não é bom. Isso te faz estagnar, isso faz com que muitas coisas que eram para estar na sua vida, que o Senhor tem para você, não cheguem até você. Por quê? Porque você está de forma passiva. Talvez você se pegue pensando assim como eu me peguei, que eu já perdi muito tempo. E a gente traz o ponto de que o tempo que a gente desperdiça é tempo de vida, é preço de sangue, e há juízo sobre aquilo que nós desperdiçamos. Principalmente o nosso tempo, os nossos dons, os nossos talentos, né? E a nossa vida. Tudo aquilo que nós colocamos, esses atributos ali, e jogamos fora, há juízo. Só que o Senhor também nos promete restauração. Ele também nos promete uma provisão acelerada, um tempo que se sobressai. Por exemplo, você perdeu, digamos, no meu caso, eu vou fazer 30 anos, foram 25 anos, 21 anos, foram 23 anos correndo atrás de coisas erradas, para nos últimos aí 7 anos da minha vida eu focar no mundo espiritual. Esses 23 anos têm a mesma equivalência desses 7? No nosso, não. No nosso, os 23 pesam muito mais, mas eu te digo que um dia na presença do Senhor vale mais do que 1000 em outros lugares. Então, quando você se volta para fazer o que é certo, você entende aquilo que é para ser feito e começa a fazer, porque você só é cobrado daquilo que você tem consciência. Então, 23 anos, eu não tinha consciência. A partir do momento que eu tive consciência, aí sim. Aí dentro desses 7 anos, houve sim momentos onde eu me perdi, onde eu fiquei de forma passiva, onde eu fiquei no automático. Isso sim já seria cobrado, porque eu já comecei a ter o entendimento. Então, a partir do momento que você cria essa consciência, por exemplo, você está assistindo esse vídeo, você não vai poder sair daqui mais inocente. Agora você tem a consciência de que você deve cumprir, que você deve honrar com os teus dias. Então você precisa, sim, de fato, honrar o seu tempo e entender que agora que você entende, agora que você conhece isso, agora que você despertou, se você não aplicar, há um juízo sobre isso. Porque é como se você escolhesse desperdiçar. Tudo aquilo que o Senhor tem para você, tem para sua vida, é aplicável aqui e agora. É o seu chamado. E muitas pessoas se vão embora sem viver aquilo que elas realmente nasceram, porque elas estão dessa forma passiva. Contar os seus dias, conforme esse texto traz, nos ensina a dar atribuição para o nosso dia, para que o nosso coração se enche de sabedoria, é viver de forma consciente daquilo que você precisa agir, aquilo que você precisa fazer hoje, para que de fato essa sabedoria mova os teus passos. E aí nos mostra que a sabedoria nos livra do mal, a sabedoria é o que enriquece, a sabedoria é o que traz alegria ao coração do Senhor. Todos os princípios estão atrelados com a sabedoria, lembrando que a sabedoria não é conhecimento, ela é de fato um coração que tem uma aplicação divina do conhecimento, é mais interior do que exterior. Então você pode ser uma pessoa que não estudou tanto na sua vida, mas que tem sabedoria, ou que estudou bastante, mas não tem sabedoria. Sabendo que tem juízo, tomando consciência agora, você tem, sim, a responsabilidade. E também pode pedir por restauração. Senhor, restaura hoje. O que eu posso fazer hoje para que seja melhor? Foque no hoje, no agora. Esqueça o tempo que você já perdeu. Esqueça o tempo que está por vir. Foque naquilo que você pode fazer agora. O problema não é ter uma vida curta ou uma vida longa. O problema é ter uma vida desalinhada. Seja uma vida que vai ser rompida lá na velhice ou uma vida que vai ser rompida ali muito antes ainda na juventude. Estar fora desse alinhamento é desperdiçar os seus dias, é contar os seus dias de forma errada. Então, o meu conselho para você hoje que assistiu esse vídeo até aqui é: entenda, existe eternidade. O que você escolhe fazer hoje, o que você escolhe fazer nos seus dias tem um peso eterno. A vida pode parecer curta ou pode parecer longa aos seus olhos, mas ela tem um tempo determinado. E esse tempo vai ser cumprido nos ciclos de hoje. Viva o seu hoje. Porque se você perde tempo pensando no problema de amanhã, você deixa de viver o hoje. Se
Se você perde tempo remoendo o que aconteceu ontem, você deixa de viver o hoje. E cada vez que você perde esse sagrado momento, essa preciosidade que está aqui no agora, você está perdendo uma oportunidade sagrada, um momento sagrado, onde a sua vida poderia estar sendo abençoada, onde você estaria recebendo a porção diária. O maná é diário. E através disso a gente vê ali o final do capítulo 90, né? Trazendo essa consciência, ele começa a clamar pela volta do Senhor, ele começa a clamar e a dizer que ali na primazia do tempo, nos momentos da manhã, tendo essa presença, esse momento com Deus, ele já passa a se sentir mais alegre, a louvar com alegria, essa restauração no tempo do agora, daquilo que foi perdido, ele tem esse vigor renovado, essa vontade de estar louvando a Deus com alegria. Então eu te garanto que a solução para o teu problema de ansiedade, a solução para o teu problema de depressão está em focar aqui e agora, e a viver hoje, agora, nesse momento que se chama hoje, nesse momento sagrado, o melhor que você pode fazer. Muitas vezes o melhor é só isso aqui, e é suficiente para agora. Tira esse momento agora que acaba esse vídeo, para tirar um tempo para Deus e falar: Deus, eu entendi, eu preciso viver agora, como que eu posso honrar esse momento? Como eu posso honrar isso aqui agora? Foca nisso, não esquece disso, tenha consciência nos seus dias, viva de forma consciência. Isso é contar os dias, isso é dar atribuição e valor. Ensina-nos, Senhor, a dar atribuição e valor aos nossos dias, para que nós possamos ter um coração com sabedoria.